Fala, jovem cristão, tudo bem com você? Eu espero que sim, apesar de hoje falarmos de um assunto muito sério e delicado e que também pode estar afetando sua caminhada com Deus, que é frieza espiritual. Mas antes, seja bem-vindo ao canal onde falamos de Jesus e dilemas como esses da vida do jovem cristão. E para você não perder conteúdos como esse e outros, já se inscreva aí no canal, né? Toda terça-feira a gente lança um conteúdo novo aqui. Não esquece de compartilhar com aquele amigo que também pode estar passando por isso, ou até mesmo no grupo lá dos jovens da igreja, ou no grupo da igreja em geral. Comente também assuntos, temas que você quer ver aqui no futuro, além de curtir, mostrando pro YouTube que esse conteúdo é relevante, é bênção na vida daqueles que vão assistir. E agora, o que é exatamente frieza espiritual? Bom, queria começar compartilhando que eu já tive momentos na minha caminhada com Deus que eu passei por essa fase de frieza espiritual. Não é algo que deve ser comum ou até mesmo normal na vida de um cristão, mas infelizmente, em algumas circunstâncias, momentos, se deparamos com isso. E aqui eu quero já começar dizendo que você pode sair dessa situação terrível que é frieza espiritual, algo que nos deixa inquieto, incomodado, nos deixa triste, porque sabemos que estar com o Senhor, se relacionar com Ele é a melhor coisa, mas no momento não é isso que estamos vivendo. Principalmente para você que já serviu na igreja local, talvez no ministério de louvor, recepção, na cantina, ou até mesmo pregando a palavra. Ou até pior, você está passando por esse momento de frieza espiritual e ainda está exercendo uma das atividades que a gente pode denominar aquelas que ministram na vida das pessoas. Louvor, liderando uma célula, ministrando a palavra. Momento que você vai transmitir a sua vida, que você vai ministrar não só a palavra de Deus, mas muitas vezes aquilo que você está vivendo. E se esse é o momento que você está vivendo, pode correr o risco de você transmitir isso para a igreja ou para aquele grupo de pessoas que você está ministrando. Olha só o quão sério é isso. Além, claro, de você estar atuando ali, servindo, mas sem ter o contato com aquele que é o dono do serviço, que é o próprio Jesus. A frieza espiritual é basicamente o distanciamento de Deus e alguns sinais que a gente pode levar em consideração na hora de perceber se estamos frios ou se alguém que está próximo de nós, ali do ministério, da igreja local, está passando por essa situação, é quando percebemos que ler a palavra de Deus se torna um peso, orar ou conversar com Deus se torna raro. Ir para a igreja também não é uma coisa mais que está ali no nosso coração, e também ter comunhão com os irmãos é algo que não, acabou o culto, eu já quero ir para casa, já não quero mais me relacionar com os irmãos ali também. E o mais preocupante, quando a gente tem um pecado de estimação, que a gente sabe que afasta a gente de Deus, mas a gente não quer se afastar daquele pecado. E obviamente a gente vai se desconectando com Deus porque a gente sabe que está fazendo errado, está de forma errada e acaba ficando muito longe daquele que pode nos salvar, nos tirar dessa situação. E é claro que toda essa lista nos leva a algo que é muito triste, que é não sentir a presença de Deus. E aqui eu quero enfatizar, não devemos viver por sentir a presença de Deus, porque de fato tem dias que acordamos, eu mesmo esses dias acordei e não queria orar, não queria ler a Bíblia, mas eu fui por esse ambiente porque eu sei que é necessário, eu preciso, assim como ir para a academia, assim como comer é necessário, eu preciso buscar o Senhor. Então tem dias que de fato você não vai estar disponível, não vai querer estar disponível para esse momento, mas isso de fato não chega a ser frieza espiritual, você passar um dia ou outro que você fala, ok, hoje eu não quero, mas é claro que devemos ir para esse ambiente e buscar ao Senhor muito mais nesses dias, entender que realmente é uma prioridade máxima. Mas voltando, a gente não deve viver por sentir a presença de Deus, mas entender que a palavra de Deus é o que nos rege. Mas sim, em alguns momentos sentir a presença de Deus é muito bom, a gente está naquele envolvimento tanto na igreja, tanto no devocional, no secreto, isso é muito bom, porque vai gerar o sentir em outros momentos, como você está na rua, entender ou sentir de Deus, que é para você orar para aquela pessoa, você falar com aquela pessoa sobre Jesus, enfim. Então isso também é importante. Imagine o seguinte, a frieza espiritual é como areia movediça. Ela vai te distanciando do Senhor e obviamente ela vai te puxando para baixo. Então é uma consequência extremamente ruim para as nossas vidas, não só espiritual, mas todas as áreas da nossa vida. Então o que pode levar à frieza espiritual? Já listei algumas coisas aqui, já adiantei esse ponto, mas existe outras coisas no meio do caminho também que são ruins, como por exemplo o excesso de produtividade externa. E o que eu quero dizer com isso? Trabalho,
faculdade, estudos. Sim, momentos da nossa vida a gente vai precisar trabalhar um pouco mais, estudar um pouco mais e tá tudo bem, mas essas coisas ou qualquer outra coisa que seja, não pode nos tirar do foco, que é Jesus, buscar Jesus. Ah, eu tenho que acordar agora um pouco mais cedo para fazer uma hora extra, tudo bem, mas você ainda vai fazer o seu tempo com Deus, priorizar aquele devocional, ler a Bíblia, ler a palavra, isso ainda vai continuar fazendo parte do seu dia. Ou às vezes você remanejar, olha, eu vou orar um pouco de manhã, mas na hora do almoço eu vou terminar, lendo a Bíblia, e você se organizar, mas não deixar de priorizar tempo com Deus. Um outro ponto que pode nos levar à frieza espiritual são frustrações dentro da igreja. Ou seja, a gente tem uma pessoa que a gente tem como referência, a gente segue o exemplo dela e aquela pessoa cai em pecado. E o que acontece? Nesse caso, a gente deve analisar quem que é realmente o Senhor do nosso coração e quem que é o principal exemplo para nós. Porque se é Jesus, a rocha inabalável, a pedra angular, como é descrito ali em Mateus, então a gente sabe que ele não vai falhar com a gente, ele é bom. E isso vai nos dando esperança para continuar lutando e batalhando pela unidade do corpo de Cristo. E a gente buscar ajudar aquela pessoa, talvez, e partir para um momento de não ter como mais referência, mas como um suporte para ela, junto com toda a igreja. Então isso pode nos trazer uma frieza espiritual, mas não deveria, porque o Senhor deve ser o nosso alvo principal de aonde eu quero chegar. E as pessoas, é claro, a gente está caminhando, eu tenho pessoas que são referência, meu líder, meu discipulador, meu pastor, mas Jesus é a minha fonte principal de inspiração. Então eu sei que se alguma dessas pessoas vir a falhar, eu ainda tenho Jesus para olhar e não desanimar da caminhada cristã, principalmente em comunhão com outros irmãos, ou seja, sendo igreja. Ok, Marcelo, eu entendi, eu estou passando por essa situação de frieza espiritual, estou nesse momento, mas como eu saio disso? E aqui eu vou dar 5 passos que podem te ajudar a sair da frieza espiritual. Lembrando que eu já passei por isso, então não são 5 passos que eu tirei da minha cabeça ou pedi para o ChatGPT. Não, foram coisas que me ajudaram em momentos que eu estava passando por esse início, ou talvez já um período mais longo de distanciamento do Senhor e que me fez voltar a estar perto de Cristo, amém? Primeiro passo, examinar-se. Eu quero que você faça uma autoanálise e perceba, ok, antes de eu estar com essa frieza espiritual, esse distanciamento de Deus, aonde eu estava com Deus? Quanto tempo eu passava com Jesus, lendo a palavra, orando? O quanto eu investia no reino? E aqui eu não falo só de investimento financeiro, mas de tempo mesmo, talvez até aquela carona, que você dava, em alguma coisa que você realmente servia ao reino. Eu dava aula de música, ajudava na cozinha, com meus dotes culinários. O que você realmente fazia antes de ter essa frieza espiritual, que agora você passa a não fazer mais. Não é parte do seu dia ou da sua semana, da sua vida, do seu cotidiano. Então quero que você já comece a refletir sobre isso e até anote, se possível. Olha, eu fazia isso, eu tinha um tempo com o Senhor de, 1h30 e agora eu só oro 10 minutos, quando muito. E é claro que aqui o tempo é relativo. Estou falando que quantidade é menor do que qualidade. Não, eu estou querendo dizer para você refletir o quanto você investia com o Senhor antes e quanto você está investindo hoje. E comparar, ok, eu tive realmente essa redução de tempo com o Senhor e agora eu passo mais tempo no celular, por exemplo. Faça essa análise aí entre você e Deus e depois você passa para o passo 2, que é se arrepender. Em Apocalipse 2:5 lemos o seguinte: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no princípio praticava. Esse texto remete uma direção que Jesus dá através, é claro, do apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, e ele direciona essa carta para a igreja de Éfeso, que ele até começa essa carta lá elogiando a igreja de Éfeso, porque ele fala, olha, sei que você pratica boas obras, que você é rígido em achar aí os falsos apóstolos, você realmente está fiel em servir sem desanimar, mas eu tenho uma coisa, uma queixa contra ti, você abandonou o primeiro amor. Sabe aquele amor, irmãos, que a gente, se desprendia de tudo por amor a Jesus? Isso, era esse amor que a igreja de Éfeso tinha e perdeu. E olha que interessante, em nenhum momento ele fala
que eles não estão trabalhando mais, que eles não estão servindo. Então, ou seja, demonstra que eles estavam atuando, eles estavam como Martas, mas não estavam realmente servindo a Jesus diretamente, buscando a Jesus como Maria. E era isso que Jesus queria, mais do que qualquer coisa. É claro que servir é bom, mas sem relacionamento com aquele que nos criou ou aquele que nos salvou, Jesus, não adianta de muita coisa. E até arrisco a dizer que essa falta de amor é o que realmente era descrito ali por Jesus como se fosse a frieza espiritual. Porque se a gente vai lá para 1 Coríntios 13 e vê a exortação que o apóstolo Paulo traz à igreja, ele fala, mesmo que a gente falasse a língua dos anjos, né? No caso ele está falando dele mesmo, então mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu desse meu corpo como sacrifício ali para ser queimado, sem amor não valeria nada. Então fazer a autoanálise, se arrepender, realmente falar, Senhor, eu comecei a falhar nesse momento quando eu encontrei essa amizade, quando eu comecei a frequentar esse lugar. Enfim, tem algum momento ali que vai ser nítido, notório, que você, daquele momento, começou a se afastar de Deus. Ou se afastar talvez mais de Deus, você já estava vindo de um afastamento, mas aquilo foi o estopim para você realmente se distanciar ainda mais do Senhor. E chegamos ao passo 3, que é priorizar. Separe um tempo na sua agenda para o Senhor. Assim como a gente tem um tempo para trabalhar, um tempo para estudar, para ir para academia, para almoçar, para fazer várias coisas, para sair com os amigos, a gente marca. O Senhor também é digno desse tempo da nossa agenda. E aqui vai um conselho da minha parte, trazendo até um contexto bíblico, que é priorize a primeira parte do dia. Assim como está lá em Provérbios 3:9, a instrução sendo dada para nós, dar o melhor para o Senhor, ou seja, honrar o Senhor com os melhores dos nossos bens, da nossa terra, no caso ali ele estava falando nesse sentido, mas da nossa vida em geral, estão priorizando a primeira parte, dando as primícias para o Senhor. Talvez você seja até que nem eu, a pessoa que acorda e ainda demora um pouco para acordar realmente, para se situar onde está, mas mesmo assim faça esse tempo, né? Acorde, é claro, escove os dentes, lave o rosto, talvez tome um banho, às vezes eu faço isso, muitas vezes tomo um banho e aí sim eu vou pro meu tempo com Deus, eu posso me conectar com Deus muito mais fácil. Porque se a gente deixa durante o dia, primeiro que várias situações vão acontecer, vários problemas vão surgir e é tendencioso a gente não buscar o Senhor. E principalmente quando chega no fim da noite, a gente já tá cansado, exausto, aconteceu várias coisas, o chefe brigou com a gente pegou chuva para pegar o ônibus lá para ir embora do trabalho, na faculdade pegamos uma nota ruim e aí chega lá para falar com o Senhor, acaba se tornando um tempo mais só de desabafo do que um tempo de busca necessariamente. Sendo que se a gente parte para a primeira hora do dia, primeiro momento, a gente pode entregar esse dia ao Senhor, falar, Senhor, me dirija durante esse dia, fale comigo e a gente vai ter uma palavra de Deus ali que vai nos guiar e vai ser muito bom. Passo 4, desenvolva. Marcelo, desenvolver o que exatamente? Eu tenho o costume de fazer algo no meu momento com Deus, que alguns lugares falam TSD, tempo sozinho com Deus, devocional, enfim, tempo no secreto com o Senhor, que me ajudam a realmente me conectar nesse ambiente. Nossa, Marcelo, mas só de você estar ali com Jesus, buscando ao Senhor já não é bom? É excelente, é a melhor coisa. Mas tem coisas, tanto acessórios, coisas físicas, como situações que vão te ajudar. E eu vou explicar agora de forma prática. Então, vou pegar aqui, eu costumo usar a minha Bíblia, né? Tem uma Bíblia de estudo aqui da NVT muito boa. Posso até deixar o link aqui na descrição dela para vocês. Ela realmente vai te dar muita direção ali, muita explicação, né? Tem os rodapés aqui de estudos que orientam bastante. Mas eu uso ela para ler a Bíblia em conjunto com o aplicativo Glorify, que eu vou deixar aqui na descrição também, tanto para você baixar no Google Play Store ou na Apple Store, tá bom? É um aplicativo gratuito e vai te direcionar, te dando uma frase ali de algum homem ou mulher da fé, né? Já te contextualizando o que vai ser o devocional, e ele te dá um tema e ele já descreve para você o livro da Bíblia que você vai ler. Enfim, é bem legal. Depois eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso e ele vai te ajudar bastante, principalmente você que está começando a fazer devocional, não sabe muito bem como fazer, ele vai ser um grande apoio. Mas eu uso a Bíblia. Lá ele dá o versículo, ele até mostra os versículos, mas eu gosto de usar a Bíblia porque mais para frente você vai entender. E eu tenho o Moleskine. Moleskine é esses cadernos. Existe o Moleskine com pauta, sem pauta. Eu anoto, né, basicamente
normalmente o dia, o tema do devocional, o versículo, e aí eu escrevo ali o que Deus falou comigo através da palavra, o tempo de oração, porque eu sempre costumo fazer em conjunto. Eu oro antes de ler a Bíblia, né, antes de começar o devocional, e depois eu tiro um tempo só de oração em específico, então eu deixo aqui para fazer as anotações, e no final eu coloco oração, que ali eu descrevo uma oração específica. É claro que eu vou orar pela minha família, pela minha casa, vou interceder pelo meu ministério, perguntar para Deus o que Ele quer de mim para aquele dia, para minha vida, direção, e vou fazer várias orações ali, agradecimento, adoração a Ele, que é muito importante, nunca se esqueça disso, para que seu tempo com Deus não se torne um momento de pedidos. Mas aqui eu coloco alguma oração específica e sempre baseada no que eu estou ali fazendo do meu devocional e tudo mais. E por fim, que agora eu vou voltar, eu gosto de usar a Bíblia física porque eu gosto de fazer anotações. Então eu tenho aqui os marca-texto, as canetas e os post-its. Para você que gosta de marcar texto também e tem dificuldade, porque fala, poxa, mancha a Bíblia ou mancha a folha, tem essas de gel, bem legal, ela não mancha o fundo, bem bacana. E aí eu tenho aqui, cada cor é um significado, posso fazer um outro vídeo depois sobre isso. E o post-it, que às vezes eu tô orando com Deus, lendo a palavra, vem uma frase, alguma coisa que eu entendo que é do Senhor, né? E eu anoto aqui, e aí colo tanto no Moleskine, na Bíblia, ou em algum lugar ali, um versículo para mim ficar lembrando dele, ficar falando durante o dia ou durante um período. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Desenvolva acessórios ou uma situação, no caso de anotar, que vai te ajudar a fazer aquele momento, tornar um momento mais prazeroso. De você não só ler a Bíblia, às vezes de manhã principalmente dá um soninho, então se você anota, você consegue memorizar melhor. Tem vários estudos falando sobre isso. Às vezes você tem o celular, o computador, o tablet, pode usar, mas principalmente se você está começando, eu diria para você ir para o físico, fazer anotação física, isso ajuda muito, né? E grifar, vai te dar muito mais clareza das coisas. Isso é bem legal. E por último, procure ajuda. Fazer as coisas sozinho é muito mais difícil. Então procure um líder ali para te ajudar, seja o líder de jovens, seja o pastor da igreja local, ou até alguém que você tenha como referência ali, lembrando lá do começo que a nossa principal referência é Jesus, mas que você fala, olha, essa pessoa sei que tem mais tempo de caminhada com Deus, que ela tem maturidade nessa área de buscar o Senhor todo dia, fazer o devocional, ela tem testemunho e tudo mais, então eu vou pedir ajuda para ela. Se possível, sempre alguém do mesmo sexo, para facilitar até alguns tipos de conversa, porque talvez você vai precisar expor, olha, eu tô com um problema na área da sensualidade, da pornografia, então isso vai te ajudar quando tem alguém do mesmo sexo, para você compartilhar esses pontos que são delicados. E dê uma abertura para essa pessoa te ajudar mesmo, no sentido dela semanalmente poder te encontrar, e dia sim dia não, ela te mandar uma mensagem, ou você mandar mensagem para ela, principalmente, né, você que tá buscando ajuda, falando, olha, hoje eu não consegui buscar o Senhor, ou hoje eu busquei o Senhor, e a pessoa comemorar com você. Tenha um grupo de amigos, se possível, que vai te ajudar nessa caminhada. É claro que eu falei da pessoa ali do mesmo sexo, mas você pode ter um grupo, mais de 2, 3 pessoas para te dar esse suporte, te dar esse apoio. Em alguns momentos, sim, ela vai te cobrar ali, olha, pô, você não fez hoje? Mas em outros, ela vai te abraçar. Não, vamos junto, eu vou te ajudar, né? Vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos orar juntos aqui para criar esse hábito. Então, isso vai te ajudar demais também. Eu, quando passei por esse momento, isso me ajudou, me encorajou. Essas pessoas me impulsionaram. Então, procure as pessoas que vão te impulsionar. Amém? Bom, e foi isso. Eu espero que isso tenha te ajudado de fato. Se te ajudou, já sabe, curta, comente. Até de fato, se isso te ajudou mesmo, compartilhe com as pessoas isso, porque vai ser bênção. E não deixe de me seguir nas redes sociais também, no Instagram, no TikTok, tá aqui na descrição, porque lá eu posto conteúdos como esse, de forma mais curta, ou às vezes um conteúdo diferente aqui que o senhor tá me falando, eu vou lá e posto primeiro. Então, para você não perder, corre lá, já segue, tá bom? E se vemos na próxima. Que Deus abençoe. Fui!